Vamos começar a falar um pouquinho do jogo de sábado, porque o Fluminense ganhou, graças a Deus o Fluminense ganhou a primeira partida na Copa do Mundo de Clubes. Era uma obrigação do Fluminense ganhar, mas eu vou começar com você, Elias, que até tava vendo o jogo de uma forma mais ampla, né? Você tava lá no estádio. Cara, dá pra gente afirmar que a escalação inicial do Renato foi um erro, mesmo a gente no pré-jogo falando que dava pra entender o que ele queria, né, Olessa? Foi errado ele tirar o tripé de meio de campo e colocar o Paulo Henrique Ganso? Ou você acha que foi circunstância do jogo e não mais um erro do Renato? Não, eu acho que o erro, eu até ia enfatizar isso na minha análise posterior ao jogo e acabei não fazendo tanto. Depois eu conversando assim, refletindo um pouco mais, eu não acho que o problema tenha sido essencialmente ele trocar dois jogadores, por exemplo, dar minutagem, dar uma oportunidade pro Cano e pro Ganso. Até porque o Cano, em tese, é o titular do time. Ele não está titular devido à lesão que ele teve. Então é um processo que eu acho natural à medida que o substituto dele, né, tá nessas condições que o Everaldo tá de não conseguir concluir, de fazer os gols. Então, até aí, tudo bem. A questão aqui, vamos lá, pensa comigo aqui. Ele coloca dois jogadores com menos intensidade em campo, a gente destacou isso antes do jogo, eu falei que isso era uma coisa que me preocupava. Então você tem dois jogadores que não estão no ritmo dos demais. Ele tira o Canóbio, que é um jogador que tem como seus principais atributos marcação, recomposição. Então ele tira o jogador, coloca o Serna, que é um jogador menos intenso nesse sentido, menos intenso que o Canóbio. Estamos falando de três, né? Ele tem menos um jogador de marcação no meio de campo, sai no Nonato e entra o Ganso, e mexe nas duas laterais. Esse para mim é um problema. Você tira dois laterais, você tira um cara que recompõe mais, você tira um volante para colocar o Ganso, que não é um jogador que tem essa recomposição. Então você mexeu em muitos setores e tirou muito poder de força de marcação do time. Essa é a questão. Se entra só o Ganso e o Cano, o time até poderia ter uma intensidade mais baixa também. Seria até esperado. Mas não tanto da forma como foi, na minha opinião. E dois jogadores que fizeram uma partida ruim. O Guga e o Fuentes. Infelizmente aconteceu dos dois jogarem mal. Então, para mim, o risco era grande nesse sentido. O risco era alto nesse sentido. De mexer em muitas posições num jogo em que, numa competição, que primeiro você tem ali 3 jogos decisivos para decidir se você passa ou não. É Copa do Mundo. Se você tropeça, dá um azar, faz um jogo ruim como fez, você pode chegar na última rodada e acabar sendo eliminado de maneira, né, desnecessária, da forma como poderia ter ocorrido. Ainda bem que deu tudo certo, mas para mim a questão foi essa, não só entrar Cano ou Ganso. Ô Rafael, o que o jogo de sábado te mostra e te diz respeito a Cano e Ganso? Porque é óbvio que depois de vitória, derrota, empate do Fluminense, enfim, a gente dá uma checada nas redes sociais e o pessoal tava comentando muito, né? Teve o pessoal que embarcou nessa de que não dá mais pro Ganso, de que não dá mais pro Germancano também, são dois jogadores ou para entrar no segundo tempo. Enfim, cara, o que o jogo de sábado te diz a respeito sobre os dois? Você acha que você tá nessa também ou você tá um pouquinho mais tranquilo em relação a Cano e Ganso? Cara, tô mais tranquilo. No momento que o senhor Mestre Milhas destila todo o seu físico ali. Tá no mudo, Léo. Ah, não tá falando com a gente não, né? Tá falando com a gente não, né? Beleza. Olha, só lembra o pessoal. Só lembra o pessoal aí que. Tô rindo de outra coisa, cara. Aparecendo, tá? Eu tô rindo de outra coisa. Alguém falou aqui que o Fio foi entrar na varanda e parecia um eclipse. Sacanagem, hein? Cara, olha, o senhor Magic Milhas abriu essa porta aí, cara, sem camisa, de shortinho. Só avisa ele que ele tá aparecendo aí na câmera. Quase uma aurora boreal de camisa lilás. Mas pode completar, Rafael. Pô, qual era a pergunta mesmo? Que eu fiquei... Não, eu lembrei. Ganso, cara. Aqui é república, gente. É república agora. O pique é esse agora. Aqui é assim. Vai nessa. Ainda bem que foi sem camisa e o resto tava coberto, né? Menos mal, pô. Poderia ser pior. Se ele sai sem nada, se ele sai sem nada, mas mesmo fora da câmera, seria... Mas a indumentária do cara, a indumentária do cara é essa, assim, é o padrão. É isso. Beleza. Vai. Ele não tá trabalhando, quem tá trabalhando é o Lessa. Ele tá relaxado ali, de boa, de folga. Isso aí. Poderia ser o Fio, dito isso. Vamos lá, Germancano e Ganso. Vamos retomar aqui a seriedade um pouquinho. Cara, tem uma galera pintando como se fosse
a prova, até aqui no chat lendo, né? Mais de uma pessoa falando. É a prova que eles não têm condição de jogar. O Renato, assim como o Cauã não tá tendo condição de permanecer inteiro ali, nem o Lessa. É a prova de que o Renato botou pra provar que eles não têm condição de jogo. Enfim, eu tô me esforçando muito. Eu não acho que é isso não, cara. Eu acho que é o contrário. Eu acho que ele foi botar Cano e Ganso pelo mesmo motivo que ele botou Fuentes e Guga. Pra mim, só o Serna é um pouco diferente disso, que o Serna eu acho que foi por característica mesmo. Ele queria botar um jogador mais de velocidade. Mas foi na mesma intenção de Guga e Fuentes, cara, pra estar todo mundo com ritmo, pra hora que chegar um jogo decisivo e precisar, se o Samuel sente alguma coisa na coxa, o Guga tá com ritmo, se o René tem uma gripe, o Fuentes tá com ritmo, se o meio de campo, o Nonato é suspenso, o Nonato e o Martinelli estão com amarelo, pô. Se o Nonato e o Martinelli estão suspensos, o Ganso tá com ritmo, eu acho que foi mais pra isso. Eu achei até que o Lima poderia ser titular, cara, pra dar ritmo pro Lima, mas ele optou pelo Ganso. Eu não acho que a partida deles foi esse absurdo de ruim, mas também não foi boa, de fato. O time jogou melhor com a escalação do primeiro jogo, com o tripé de 3 volantes. Mas eu daria mais jogo pro Ganso e pro Cano. O Cano já iria titular agora. Pra mim, o Everaldo ele teve mais uma chance de chutar uma bola clara pro gol e o ângulo que o Gabriel filma de trás do gol. É absurdo o quanto mostra que ele tinha ângulo pra chutar de primeira. Chuta pra fora, mas chuta, tá ligado? Pô, é o segundo jogo que todo mundo gritando chuta Everaldo. O que eu esperava era que ele ia chutar a bola de qualquer jeito, só pra se livrar dessa peste. Mas não, ele não chutou de novo. Então assim, meu amigo, descansa aqui um pouquinho, preserva a tua imagem, joga o Germancano. E o Ganso depende do adversário. Eu acho que tendo um adversário em que vale a pena o Germán Ganso, quase que os dois, que vale a pena o Paulo Henrique Ganso, não sei se é o caso do Mamelodi ainda não parei pra ver os jogos do Mamelodi, não sei se vai ser o caso do River ou da Inter nas oitavas. Tendo uma estratégia que seja melhor jogar com o Ganso, eu acho que pra mim ele tá em condição. Ele terminou o brasileiro aqui antes da parada jogando bem. Ele começou mal, foi melhorando. Eu acho que ele tem condição de jogo e a questão do Cano é física. Eu acho que pra mim, 90 minutinhos contra uma Melodia, ou 60, 70, pra ele chegar no mata-mata inteiro. O Dedé, falando desses caras que entraram, das mexidas do Renato de um jogo pro outro, né, do Borussia pro Sam, pro jogo de quarta contra uma Melodia, um jogo decisivo demais, desses 5 caras que entraram, Fuentes, Guga, Serna, Cano e Ganso, quem que vai ser titular na quarta-feira? Só o Cano. Pra mim, só o Cano. Tanto o Guga quanto o Fuentes, a gente acabou falando na comissão lá também, é o seguinte, o Guga vinha fazendo até então, o melhor momento do Fluminense era o Guga vinha atravessando, né? Então, de fato, a partida que ele fez não foi, como o Rafael falou, não foi tão ruim, mas foi abaixo do que a gente esperava, essa que é a realidade, né? E principalmente, acho que às vezes muitas pessoas não acabam não percebendo. O melhor Arias que a gente tem, o melhor momento do Arias que a gente tem é ele aberto pela direita. E o melhor momento que a gente tem é ele e o Samuel junto, eles já se entendem perfeitamente, né? Então, assim, de fato, é uma jogadinha que acaba acontecendo, eles, de fato, eles conseguem se posicionar, abrir espaço, até um para um, cruzar um para outro, e você vê nitidamente que o Arias puxava essa bola para tentar achar esse passe com o Guga, e o Guga não fazia a movimentação que o Arias espera do Samuel. Então, ficamos a refém ali, essa jogada como ela não acontecia, ficamos refém. Então assim, isso foi ruim, né? O Guga sai na cabeça do Renato, com o Renato mais certeza de ter o Samuel titular da posição, né? Não tem como isso ser questionado, né? E com relação ao Fuentes, pra gente entender que na parte ofensiva dele é melhor que a do René, ele também foi mal, entendeu? Principalmente no retorno defensivo, que assim, cara, a gente falou isso milhões de vezes, você não pode errar no momento nessa competição, e muitos jogadores erraram. E também a gente esqueceu de dizer o seguinte, o Hércules ele foi muito bem contra o Borussia, mas foi muito mal também contra o Sam. E é uma dos jogadores que a gente precisa ter ali, como o Hércules do Borussia, né? Pegando firme na marcação, ganhando as divididas, tirando o espaço, fazendo o Martinelli e o Nonato jogar. Tudo bem que ele já não jogou quando não tivemos a trinca, né? Mas assim, o Hércules também não foi bem. Então, Guga, Fuentes, Ganso, nitidamente, ele tentando construir na segunda linha ali, ele não tinha muitas opções de passe, né? Ele só tinha às vezes o Arias na diagonal ou trocando pro lado, né? Então o Ganso também não conseguiu ser agudo, e a gente não conseguiu ainda, tivemos problemas com relação a isso. Então,
Pra mim saiu enfraquecido por Renato. Fuentes e Guga, né? Fuentes e Guga. O Ganso também perde minutagem, com certeza, mas não é carta fora do baralho ainda, né? Então, de fato, e o Cano, por ele ter mais, apesar de estar voltando de contusão e tal, ele não é melhor que o Everaldo, porque o Everaldo simplesmente está entrando numa linha aí que chega até ruim. O Renato até fala sobre isso, né? Renato fala sobre isso, que ele precisa ajudar, o psicológico dele precisa tá legal e tal, mas ele precisa se ajudar, né? Então, de fato, o Hércules, aqui o chat falou sobre o Hércules aí, que eu achei ele mal, é mais o Everaldo, né? Então, o Everaldo, pra mim, dessa galera aí, só o Cano é titular. O Canóbio ali, ele tá na frente do Serna, mas o Keno também tá chegando. Vamos falar sobre isso também, né? Então, de fato, pra mim, da galera que entrou, só o Cano vai ser titular.